Hoje vamos falar sobre os discos de corte de 4 polegadas e meia. Os discos pequenos são os discos utilizados nessas esmerilhadeiras pequenas. Vou falar hoje sobre os cuidados que você tem que ter, a leitura, qual a utilização correta e as dicas de segurança para que não venha acontecer acidente nem com você e nem com quem trabalha com você. Então vamos aprender a utilizar corretamente os discos de cortes mais utilizados em esmerilhadeira de 4 polegadas e meia. Então, vamos lá. Então vamos falar sobre os discos de corte mais utilizados. Aqui eu tenho um de desbaste, porém eu vou mostrar para vocês por que nós vamos falar dele também. Mas vamos utilizar os 2 discos mais utilizados na serralheria. Primeiramente, o disco mais utilizado hoje, que é o Fine Cut, que é o disco fino, aquele disquinho de 1 milímetro, olha como ele é bem fininho. Esse disco é uma maravilha para utilizar ele em corte. Esse disco aqui ele vem com as informações que a empresa tem ISO 9001, que é muito importante para você saber que tem qualidade. Aqui vem o RPM máximo do disco, 13.370. Não pode colocar em maquinário que tenha acima dessa velocidade. A maioria das esmerilhadeiras pequenas não passa disso. Tem umas que são de 9.000, tem de 11.000, de 13.000, mas acima de 13 não pode utilizar. Aqui você tem a informação para que serve o disco, para aços e inox. Então você pode usar em aços, que são os medalon, chapa, inox, material inox, que são os materiais inoxidáveis. Ele mostra aqui a velocidade que ele atinge 80 metros por segundo, caso ele venha quebrar ou alguma fragmentação, é a velocidade que ele atinge. Aqui nós temos as dicas de segurança, que é o que o fabricante passa para a gente utilizar, que é luva. Aqui você vê máscara para não respirar poeira, óculos, protetor facial e abafador. Então você tem tudo o que se precisa para utilizar com segurança. Então ele sempre fala para você se proteger. Aqui você tem uma informação importantíssima do disco. Essa daqui é o sentido que ele tem que ser utilizado. Aqui mostra a esmerilhadeira e mostra aqui, ó, 90 graus. Então aqui tá mostrando, tá vendo, ó, face de uso. Você tem que utilizar ele em 90 graus. Significa, toda vez que você for cortar um material, tem que estar a 90 graus do material, que é o correto de se utilizar o disco. Esse tipo de disco fino não serve para desbaste, para você encostar e fazer isso aqui, ó, esse movimento, porque se você forçar o disco aqui, ele pode vir a quebrar, ele não é feito para isso, ele é feito para corte. Então aqui está o tamanho dele, 4 polegadas e meia, 1 milímetro a espessura dele. E aqui está mostrando o furo 7/8, que é 22,2 milímetros. É esse furo aqui, ó, já feito para esmerilhadeira. Aqui é um anel de segurança. Aqui ele vem falando que ele é 2 telas, então um disco que tem uma proteção muito boa. Mesmo sendo fino, ele tem 2 telas para proteger você. Esse disco é ideal, família, para quem quer utilizar em corte, para cortar tudo quanto é tipo de material, sendo aço ou inox. O ideal é você utilizar ele. Ele é um disquinho um pouco mais caro do que o convencional que eu vou falar agora. Porém, é um disco que esse corte dele é sensacional para quem gosta de precisão, fazer uns cortes bem precisos nela. Quem nunca utilizou, utilize esse disco fino, vocês vão ver que é ótimo para corte. Esse disco, agora que nós vamos falar, é o convencional que todos vocês conhecem, a linha Alo, para aços. Esse não é para inox. Esse aqui, se você pôr ele no inox, ele não atura muito, porque ele não é feito para a dureza do inox. Então esse aqui é para aços. Metalon, chapa, tubo galvanizado. Tá vendo a espessura dele? Ele é mais grosso, ele não é tão fino. Pode ver que a espessura dele é 3 milímetros, vem aqui marcando, que é 1/8, ó. Ele também tem as mesmas informações que você tem que observar. Tá aqui dizendo que ISO 9000 a empresa tem. Tá falando aqui a velocidade não pode, ó, máxima 13.370, não pode exceder essa velocidade. Também atinge 80 metros por segundo, caso ele venha a se romper. As dicas de segurança: luva, máscara respiratória, óculos, protetor facial e abafador. São os equipamentos de segurança ideal para se utilizar com esse disco. O tamanho dele, que é 4 polegadas e meia, 3 milímetros, que é 1/8, e o furo de 22,2, que é o furo de 7/8, feito para esmerilhadeira. Então esses discos são desenvolvidos para você utilizar na esmerilhadeira para corte. Então estamos falando nesse vídeo sobre disco para corte, não é para desbaste. Mas Fábio, você tem um de desbaste, então vamos lá que eu vou falar sobre ele. Esse aqui não é para corte.
Tanto que aqui ele mostra a mesma posição de corte de 90 graus, ó. Tá aqui a informação no disco, ó. Face de corte. Essa face de corte aqui é exatamente 90 graus. Você sempre vai colocar ele em pé referente ao que você vai cortar. Então por que você vai mostrar um de desbaste, sendo que esse vídeo é sobre corte? Para mostrar para vocês que as informações contidas nele, no disco, tá aqui. Ele é ideal para 13.370 RPM, 80 metros por segundo, a mesma coisa, ó, é feito para aço, não é feito para inox, esse aqui é para desbaste, os mesmos itens de segurança se utiliza nele, as medidas 4,5 polegadas, esse já é 1/4 de espessura, lá 6,4 milímetros, porém qual é a diferença dele? Face de uso, agora ele vem aqui, ó, 30 graus e 45, ó como está inclinado a esmerilhadeira, e ele está avisando aqui, ó, desbaste, então não é corte, é desbaste. Esse sim é feito para você pôr na esmerilhadeira e forçar ele contra a peça entre 30 graus e 45 graus. Então você pode utilizar ele tanto nessa inclinação quanto de 45 graus, 30 ou 45. Ele é um disco que foi desenvolvido para aguentar pressão. Então por que eu peguei esse disco como exemplo? Para mostrar para vocês que esse aqui da espessura de 1/4, ó, 3 telas. Esse disco foi feito com maior segurança, porque olha aqui a inclinação da face de uso, 30 e 45 graus. Então ele vai aguentar a pressão de você colocar lá e forçar ele contra a peça, porque é um disco mais grosso, é um disco feito para desbaste. Bom, esse disco corta, se eu precisar, Fábio, em último caso, por isso que ele está aqui sendo demonstrado. Ele é de desbaste, não é de corte. Mas, Fábio, numa emergência, meu disco quebrou, meu disco acabou, eu estou numa cidade onde não tem disco, tudo fechou, tá à noite, e o cliente quer que eu termine, eu preciso cortar só mais uma peça ou duas, sei lá. Mas ele é um disco grosso, 6,4 milímetros. Será que ele corta? Eu posso utilizar ele como corte? Vamos tirar essa dúvida na prática? O disco de desbaste, como informa aqui na etiqueta, eu coloquei um disco grosso. Então, em caso de emergência, ele não é para isso, mas em uma emergência, eu vou mostrar para vocês que você pode utilizar ele nesse tipo de caso para fazer um corte. Então, vamos para o teste para ver se ele serviria para um corte de urgência, por exemplo. Então, em caso de urgência, você consegue, com esse disco, fazer um corte e automaticamente tirar a rebarba como é o correto. Tá aí, vocês viram no vídeo que eu fiz exatamente para mostrar para vocês que é somente em caso de emergência, ele não é de corte. Porém, sim, você pode utilizar ele como corte, porque ele é um disco de 3 telas e aguenta pressão também em 90 graus, além da pressão de 30 e 45. Você pode utilizar, lembrando de sempre se proteger. Família, não deixem de usar. Então eu mostrei para vocês aqui esse disco de desbaste, que em caso de emergência você pode tentar fazer um corte. O disco da linha Alo, que é um disco comum, um disco de corte, um disco bem mais barato, esse disquinho é baratinho. E esse disco que é um pouquinho mais caro, porém, por incrível que pareça, esse rende mais do que esse. Se você souber utilizar esse disco, não usando pressão excessiva, porque o erro das pessoas é utilizarem uma pressão absurda na máquina contra a chapa. Vou fazer aí o próximo vídeo, agora vamos pôr na máquina, eu vou ensinar agora como utilizar corretamente uma esmerilhadeira para você ter um melhor aproveitamento do seu disco, para evitar gasto desnecessário. Vou ensinar tudo o que você precisa saber da montagem correta, da sua utilização de corte, o que você não deve fazer. Fica ligado no próximo vídeo, queremos falar sobre esses discos. E para quem está no canal há pouco tempo, também quero dizer que teremos falando sobre os discos de 7 polegadas e também sobre as esmerilhadeiras, como usar corretamente de 7 polegadas. Fica ligado no canal. Não esquece de deixar aquele like bacana pra gente, compartilhar nossos vídeos também. Quanto à rebarba, você cortou com esse disco linha Alo ou Fine Cut, você foi lá e cortou o material.
Fábio, agora eu preciso tirar a rebarba, porque o material fica uma rebarba. Qual desses dois eu utilizo para rebarba? Nenhum deles. Você vai utilizar esse aqui que é o de desbaste. Você vai trocar o disco da sua esmerilhadeira e utilizar o disco de desbaste. É esse disco que se utiliza para você tirar rebarba. Não utilizem esses outros discos para tirar rebarba, porque eles não são feitos para você forçar eles. E aqui também não passem aqui como muita gente vai lá, faz um corte, aí corre o metalon e ele aqui, ó, para você cortar. Tá vendo que aqui, ó, você tá vendo aqui no vídeo, ó, a marca da tela, olha aqui os riscos da tela. É uma tela desse lado e uma desse. Se você começar a passar um material aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai começar a comer a tela, vai comer um pouquinho do abrasivo e vai comer a tela. Quando você parte a tela, você já está correndo risco, porque esse disco ele pode vir a partir porque a tela já não está mais segurando ele. Você vai ter só a tela de trás segurando ele. Então o ideal é nunca tirar a rebarba aqui. Vai tirar a rebarba é com um disco de desbaste. Tá vendo que ele é grosso? Ele tem 3 telas. É uma tela desse lado de cá, uma tela do lado de cá, como vocês podem ver, ó. Tem uma tela aqui, ó, a marca da tela aqui, ó, e uma tela aqui no meio, ó. Tem outra tela aqui, ó. São 3 telas. Então esse disco você pode tirar a rebarba tranquilo, que se ele romper essa tela de cá ou essa tela de cá, ele vai ter a do meio para te proteger também. Os outros 2 discos não tem tela no meio. Então sempre se atentem a essas dicas de segurança para não correr nenhum tipo de acidente. Lembrando que toda vez que você for utilizar qualquer disco desse na esmerilhadeira, não fique na reta do corte e nunca retirem em hipótese alguma a proteção da máquina. Essa proteção nunca deve ser retirada, então não façam isso. Então, se vocês seguirem essas dicas que eu passei para vocês, ensinando leitura do disco, a utilização como o fabricante pede, os EPIs, a segurança e a utilização correta dos discos para cada ocasião, você vai ter um melhor aproveitamento do disco, o seu disco vai aturar mais. Isso é bom porque economia no seu bolso, vai sobrar uma graninha a mais, porque ao invés de você usar num serviço que você pegou numa obra 3, 4, 5 discos, de repente você usa 2, 3 no máximo. Então já é uma economia no seu bolso, que é o que eu quero, que você trabalhe corretamente, com segurança e, claro, economizar uma graninha. Em breve eu vou fazer agora o próximo vídeo ensinando a utilização da esmerilhadeira de 4,5 polegadas, modo correto de se utilizar, fixação de disco. Vocês vão aprender tudo. Fica ligado que a semana que vem tem esse vídeo. Família, tamo junto. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.